Tchau. Agora 1h mais 25 minutos. 1h25 na Cultura. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo. Daqui a pouco tem mais informações e mais comentários. A gente volta já. A Cultura informa. O Jornal do Nosso Rádio. Rádio do jeito que você gosta. 96,5. CGN, Comando Geral da Notícia. As principais notícias do dia, deixando você atualizado e bem informado. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã. A apresentação, Paulo Sobral e César Lucena. Oferecimento, RC Tecidos. Pensou em jeans? RC Tecidos. Óticas Arco Verde. Preços e descontos exclusivos. Você vê e confia. Vitamel, combate colesterol alto, anemia, insônia e é amigo do coração. Promec, a sua farmácia hospitalar. Amargo Berinjela é um poderoso emagrecedor natural, rico em vitamina C, zinco e vitamina B12. Farmácias Maurício. Disque entrega 3722-1073. AGS Refrigeração. 80 anos de tradição servindo a toda uma região. Irmão, faça uma revolução. Deixa o sol entrar em sua vida. Vem pra energia solar. Vem pra Alian. É da medida. A energia solar é uma evolução em sua vida. Vem pra Alian. Instale energia solar em sua casa ou empresa. Vem reduzir sua conta de energia em até 95%. Saiba mais e faça seu orçamento em nosso site www.alian.com.br. Buscando a viagem dos seus sonhos? Espaço Azul Viagens. Aproveite nossos pacotes e garanta as melhores ofertas em passagens aéreas para diversos destinos em até 10 vezes sem juros. WhatsApp 994991274. Voe com conforto, economia e segurança. Voe nas aeronaves da Azul, com a maior praticidade saindo de Caruaru e disponibilidade de voos diários para todo o Brasil. Espaço Azul Viagens. Voe muito mais. Rua Silvino Macedo, 253, Maurício de Nassau, Caruaru. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, Cultura Entrevista. Os assuntos que são notícia: política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui, no Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região agreste central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto 50, Maurício de Nassau. Casa do Fogueteiro e Utilidades, repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Venha aproveitar. Rua da Conceição Centro, Caruaru. Bonanza Supermercados. Estamos crescendo e evoluindo para ficar ainda mais perto de você. O Bonanza tá bem aqui. Vida e Cor Enxovais. 40 anos, repleta de novidades em enxovais de cama, mesa e banho. Avenida Agamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no Petrópolis. Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou. 981062641. Avenida Agamenon Magalhães, Caruaru. Você está ouvindo A Cultura Informa, o Jornal do Nosso Rádio. Agora 1h mais 28 minutos. 1h28 na Cultura. O Ministério da Economia estabeleceu o dia 11 de outubro, próxima segunda-feira, como ponto facultativo. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União e vale para os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, cabendo aos gestores preservar o funcionamento dos serviços considerados essenciais. O dia 11 de outubro antecede o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrado no dia 12, próxima terça-feira. A medida altera outra portaria publicada em dezembro de 2020 que divulga os feriados nacionais e estabelece os dias de ponto facultativo no ano de 2021. Os próximos feriados serão em 2 de novembro, finados, 15 de novembro, proclamação da República e 25 de dezembro, Natal. Há ainda os pontos facultativos de 28 de outubro, que é dia do servidor público, 24 de dezembro, após as 14 horas, véspera de Natal, e 31 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, que é véspera de Ano Novo. A Cultura Informa e o Giro da Reportagem. Comissão da Alep acata proposta para incentivar iniciação científica nas escolas.
Sara Rego. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que incentiva a iniciação científica nas escolas estaduais. A proposta tem como objetivo estimular os alunos a se inserirem em projetos que possibilitam desenvolver habilidades e competências, preparando para o ensino superior e estimulando a formação científica. A iniciativa ressalta a importância da ciência e criatividade ao enfrentar problemas do cotidiano e também destaca a promoção de atividades na área para desenvolver o Estado no âmbito econômico e social. De acordo com o projeto de lei, as atividades propostas relacionadas aos campos científicos são trabalhos em equipe, debates e práticas colaborativas, além da difusão de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento científico, os saberes, a arte e disseminar as pesquisas entre os estudantes. Sara Rego, Cultura FM, formação do jeito que você gosta. Agora 1h mais 31. 1h31 na Cultura. A Cultura informa economia. Os aeroportos administrados pela Infraero devem receber cerca de 700 mil passageiros entre os dias 8 e 13 de outubro, por conta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, um aumento de cerca de 60% em relação ao ano passado. No feriadão de 2020, que durou 3 dias, pouco mais de 432 mil passageiros passaram pelos aeroportos da estatal. Neste ano, os dias de maior fluxo serão a sexta-feira, com quase 150 mil viajantes, e a próxima quarta-feira, com pouco mais de 139 mil. Mais de 5.500 pousos e decolagens são esperados para o período. Apesar do arrefecimento gradual da pandemia de Covid-19, os protocolos sanitários adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa permanecem os mesmos para todos os terminais: distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos em totens e dispensers instalados em locais estratégicos. A Cultura informa e o Giro da Reportagem. 13ª Copa de Bandas e Fanfarras começa neste domingo. Natália Rodrigues. A 13ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras, realizada pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, começa neste domingo. O torneio será realizado em 9 etapas. Nesta primeira etapa será a vez do Grande Recife, com as gerências regionais de educação Recife Norte e Recife Sul. 38 agremiações se apresentarão na quadra da Secretaria de Educação e Esportes, na Várzea, a partir das 9h30 da manhã. Ao todo, são 179 agremiações participando da Copa. O evento é organizado pela Associação de Bandas e Fanfarras e Regentes de Pernambuco e com apoio da Secretaria de Educação e Esportes. Natália Rodrigues, Cultura FM. Informação do jeito que você gosta. Agora 1h mais 33. 1h33. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a expectativa do governo federal quanto ao controle da crise sanitária da Covid-19 no Brasil é que seja possível decretar o fim do caráter pandêmico da doença no país até o fim do primeiro trimestre do ano que vem, ou seja, até março. Segundo Queiroga, o status da Covid-19 pode mudar de patamar em razão do avanço da vacinação. O ministro reconheceu que a aplicação de doses de reforço em idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde ainda em 2021 não estava nos planos do governo, que vai ter de adquirir mais imunizantes neste ano para garantir a cobertura vacinal em 2022. Queiroga ainda comentou que tem a esperança de que estudos científicos constatem que a aplicação de apenas meia dose da vacina tenha a mesma eficácia do que uma dose completa, o que otimizaria a utilização dos imunizantes no país. A Cultura informa e o Giro da Reportagem. Brasil chega à marca de 95 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid. Daniel Ito. A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança por todo o país e atingiu uma marca importante nesta quarta-feira. 60% da população adulta está totalmente imunizada contra o novo coronavírus. O índice representa mais de 95 milhões de brasileiros vacinados com a segunda dose ou com a dose única.
Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A pasta informou ainda que já distribuiu mais de 300 milhões de doses de vacinas para todos os estados, mais o Distrito Federal. O Ministério da Saúde enfatizou a importância da imunização completa contra a Covid-19. Quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus e mais propenso a desenvolver a doença em suas formas mais graves. A pasta informou que, atualmente, cerca de 17 milhões de brasileiros estão nessa situação e precisam tomar a segunda dose, mesmo que com atraso. A média móvel de casos e óbitos por Covid-19 já registra queda de mais de 70% desde o início da campanha de imunização. Em setembro, o Brasil registrou o menor número de mortes pela doença em 2021. O Ministério da Saúde também ressaltou a importância da dose de reforço que está sendo destinada a idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. A aplicação é para quem tomou a segunda dose ou dose única há mais de 6 meses. Pessoas imunossuprimidas também têm direito, mas devem tomar a dose de reforço 28 dias após a segunda dose ou dose única. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Agora 1h mais 36 minutos. 1h36 na Cultura. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo. Daqui a pouco tem comentários com o professor Rui Lira. Em instantes. A Cultura informa. O Jornal do Nosso Rádio. Rádio Cultura. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com açougue, hortifruti, padaria, adega, itens selecionados, estacionamento e um restaurante aconchegante, proporcionando conforto e bem-estar para sua família. Na Avenida Portugal, em Caruaru. Estamos crescendo e evoluindo para ficar ainda mais perto de você. Afinal, Bonanza tá bem aqui. A volta das aulas presenciais na rede municipal é a garantia de merenda de qualidade para os alunos. É muito importante para mim, como mãe, saber que o meu filho está sendo bem cuidado. Eu pergunto como foi a sua alimentação, ele me responde que foi muito boa. Pergunto o que ele comeu, ele pergunta se gostou, ele disse que sim. E ele é bem recebido aqui. Eu sempre pergunto da questão da higiene. Sempre estou perguntando e sempre, graças a Deus, as respostas é tudo positivo. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente. Se você renegociou sua dívida rural com o Banco do Nordeste por meio da Lei nº 13.340 de 2016, lembre-se de quitar sua primeira parcela negociada. O prazo é até 30 de novembro. Não deixe para o último dia e garanta o desconto de até 80% no pagamento. Em caso de dúvida, procure o gerente da sua agência ou ligue gratuitamente para 0800 728 3030. Se antecipe e não perca essa oportunidade. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Cultura FM. Ministério do Turismo e Atacadão apresentam Arraiá do Relabucho, a maior live junina tradicional de todos os tempos, de 15 a 17 de outubro, a partir das 13 horas. Acesse arraiadorelabucho.com.br. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Atacadão, o lugar de comprar barato. Produção Rever Promo. Apoio Parlare, Secretaria Especial da Cultura. Realização Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A diretoria e o presidente do SISMUC, Eduardo Mendonça, trabalham diuturnamente para garantir os direitos individuais e coletivos de seus associados, dispondo de estrutura moderna para atender os servidores e seus dependentes, com assistência médico, odontológica, oftalmológica e jurídica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Seja sócio você também e usufrua de todos estes benefícios. SISMUC Regional, o legítimo sindicato dos servidores municipais de Caruaru e região agreste central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau, 3723-6542. Pernambuco retomando, Pernambuco trabalhando. O Plano Retomada é mais investimento, emprego e oportunidades. E para você que tem moto e precisa trabalhar, o governo de Pernambuco lança mais uma ação do plano. Perdão de dívidas de PVA, licenciamento e taxas estaduais até 2020. E parcelamento e prorrogação do pagamento do IPVA 2021 para o final deste ano. Para fazer seu cadastro e ter mais informações, acesse detran.pe.gov.br. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado.
Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 40 minutos. 1h40. Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Sandro Rodrigues. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. A Caixa de Pandora é uma lenda, não é? É uma lenda grega, me parece. Tinha uma caixa que tinha todas as mazelas da vida, todas as desgraças, e alguém tinha que dar guarda a essa caixa sem abri-la, porque se abrisse o mal se espalharia. E atribui a uma certa curiosidade de alguém ter aberto a caixa antes do tempo e só saiu desgraça lá de dentro. É o caso dessa operação dos jornalistas investigativos internacionais que acabam de revelar mais de uma quadrilha de Alibaba e os 40 ladrões, porque se trata de mais de 160. Então só aí já dá quatro quadrilhas de Alibaba. E aí saiu fazendo estrago em todo lugar e pegou no Brasil também. Onde tinha ladrão no Chile, onde tinha ladrão no Peru, onde tinha ladrão no Equador ou na nossa querida Argentina, as figuras entraram todas elas na linha de tiro. É o caso, por exemplo, do Sebastián Piñera, presidente do Chile, que já está sendo objeto de um processo que pode até resultar numa derrubada dele ou numa pressão imensa em cima do governo dele. Não se sabe nunca o desfecho dessas coisas, mas ninguém quer estar sendo vítima desse tipo de jogo. Então o Macri da Argentina já está envolvido também. O Llanos, lá do Equador, recém-eleito, que é banqueiro, também está dentro dessa roubalheira de pegar, passar a mão no dinheiro do povo do seu país e jogar no paraíso fiscal para que ninguém descubra, e agora foi descoberto. E a gente tem o PPK, que foi também ex-presidente do Peru, envolvido no rolo, e por aí vai. Mas vamos falar de Paulo Guedes, que é o nosso principal envolvido aqui no Brasil. Paulo Guedes acaba de ser convocado pela Câmara dos Deputados para falar no plenário. Até hoje, a notícia que se tem é que dos 3 ministros anteriores que foram chamados para falar e se explicar, todos eles caíram. Inclusive o famoso Cid Gomes, né, naquele episódio com Dilma, ele era ministro de Dilma, foi lá, atacou os congressistas, caiu, logo em seguida ele pediu demissão. E teve os irmãos Barros, né, que ligados àquela privataria lá das telefônicas, aquela roubalheira lá promovida pelo PSDB, e por aí vai. Então quem foi envolvido nesse rolo e teve que prestar contas à Câmara Federal, normalmente já vai lá porque já está muito ruim. E é o caso de Paulo Guedes. Se ele não cair, vai criar um problema de imagem horrível para o governo Bolsonaro. Porque se trata de um ministro da Economia que administra o dólar, por falar nisso, o dólar está batendo, faltam alguns centavos para chegar em R$6, hoje ainda ou amanhã, quem sabe. Está em 4,48 ou 4,50, alguma coisa assim. Então faltam centavos para chegar em R$6, que é um recorde. E isso vai implicar preços, mas também vai implicar tanto o Paulo Guedes ganhar mais dinheiro, como esse presidente do Banco Central ganhar mais dinheiro, porque o dele está lá guardadinho em dólar. Ambos estão dizendo o seguinte: não, eu não mexi mais nesse dinheiro. Mas não está em questão isso aí. Você pode ter o dinheiro que tiver, ninguém vai meter a mão no seu bolso para saber quanto você tem. Agora, se você é um ladrão e está numa função pública e tem que prestar contas à sociedade, a sociedade tem o direito de perguntar como é que você ganhou esse dinheiro. E segundo, como é que você tem essa aplicação se você é o cara que gerencia o próprio dólar, e é o cara que gerencia os juros da economia, e é o cara que gerencia as verbas do governo, e é o cara que gerencia toda a distribuição de recursos do governo federal. E eu tenho certeza que eles não têm como explicar como é que ficaram ricos, e ainda mais, por que não deixaram o dinheiro aqui investido aqui?
Que história é essa de uma televisão aí que está falando em investimento no exterior? Aquele dinheiro que eles colocam lá no fundo da offshore, no paraíso fiscal, aquele dinheiro é investido em vários lugares do mundo pelo próprio fundo lá, para que eles ganhem dinheiro com esse dinheiro. E se o dinheiro tivesse que ficar no Brasil em negócios aqui para gerar emprego, gerar renda para o povo, o dinheiro estaria aplicado aqui. Mas como o dinheiro é sujo, como esse dinheiro dos paraísos fiscais é sempre dinheiro de roubo, é sempre dinheiro de ladrões, de corruptos, de bandidos de toda espécie, inclusive traficantes de alto nível. Eu não falo de alto nível, né? Falo de muito dinheiro. Então, traficantes e também empresários que ganham dinheiro fazendo sonegação, fazendo tudo quanto é trampolinagem, o dinheiro vai para esses lugares. Ali é a lata de lixo do dinheiro porco, do dinheiro sujo, do dinheiro desonesto, do dinheiro bandido. É isso que é o paraíso fiscal. E é lá que está o dinheiro do presidente do Banco Central e é lá que está o dinheiro de Paulo Guedes. Então eles têm que se explicar. E certamente não vão ter como explicar. Porque se eles esconderam até agora, e só vão ter que explicar porque foram descobertos, foram pegos não por brasileiros, mas por jornalistas internacionais, falam em 600 jornalistas que investigaram, a gente vai ver em que é que vai dar esse negócio. Se não der em nada, eu digo, problema horrível para a imagem do governo de Bolsonaro, que já está entupido de corruptos e de empresários corruptos que estão ligados ao governo do Bolsonaro. Se o presidente rouba ou não rouba, tanto faz. Tanto faz. Porque se ele não rouba, é a obrigação dele. Se ele rouba, deve sofrer impeachment. Então não importa se o presidente está ou não está no rolo nesse momento. Quando se provar, tudo bem, ele vai ser empichado. Se não provar, ele vai até o fim do mandato, não vai cair por esse motivo. Mas se os auxiliares dele, ministros que ele colocou, o Salles do Meio Ambiente saiu pela questão do roubo da madeira lá da Amazônia. Esse Guedes, quando entrou no governo, já estava enrolado com aquele dinheiro da Previ, aquele dinheiro dos fundos de pensão, das estatais, que ele tinha tomado o dinheiro dos fundos emprestado para o banco dele, aplicou o dinheiro em benefício próprio e lucrou muito, até pagando a ele palestras milionárias. Ele pegava o dinheiro que era dos fundos de previdência e ia fazer palestras sobre aplicações, recebendo dinheiro do próprio dinheiro que ele pegou. Quer dizer, os caras não têm nada de inocente. Esses Pedro Parente da vida, esses Mendonça de Barro da vida, esses Lara Rezende, esses caras todos, é tudo ladrão. Tudo ladrão. Não é o problema de ser só do governo Bolsonaro, porque Temer também, que todo mundo viu as provas do roubo dele na rua, ficou impune até hoje, mas todo mundo viu as provas do roubo. Então, para Bolsonaro, se ficar provado que Guedes está enrolado, ele tem que tirar, e se ele não tirar, vai ficar suspeita para a sociedade, é um problema que não tem tamanho. Então vamos aguardar simplesmente os acontecimentos, as coisas vão rolar. Foram 300 votos na Câmara Federal contra o que o governo queria, que era ele ser apenas um convidado, mas não, ele foi convocado. Convocado, ele está obrigado a responder e está obrigado também a falar a verdade, pelo menos. Que é uma coisa, aliás, que esse pessoal não tem nenhuma prática. Mentir, enganar, fazer demagogia barata, dar desculpa esfarrapada, essa tem sido a prática habitual desse pessoal. Não será lá no Congresso que eles vão falar a verdade dessa vez, mas vamos aguardar. É a reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, 1h mais 49 minutos. 1h49 na Cultura. Aqui a Maria Luciene está dizendo, realmente, a participação do professor Rui e Carlos deveria ser o mesmo tempo de Davi, pois ambos são muito bem informados. Tem que medidas iguais. Rui Lira, um dos melhores comentaristas políticos. Viviane Marinho. Obrigado, Viviane. Que alegria. Aqui é o Almir Soares. Boa tarde, André, Elaine e Rui Lira. Estou no bairro do Salgado. Professor, o ministro não irá cair, pois como já vimos com outros ministros metidos em falcatruas, a exemplo do ex-ministro do Meio Ambiente, o pessoal que compõe ou defende esse governo não tem vergonha na cara.
Me desculpem o termo, pois mesmo mostrando gravações ou provas do ilícito, eles desconversam. E o presidente diz, e daí? Continuo na escuta. Pois é, vamos ver se dessa vez as coisas saem por outro viés. Porque com o Paulo Guedes tem uma questão também. Ele enterrou praticamente a popularidade do governo Bolsonaro. Porque ele é incompetente. Eu estou falando assim com essa contundência toda porque eu já falei isso aqui o ano passado. Se fosse possível resgatar as gravações dos nossos comentários lá atrás, eu disse, ele é um incompetente. Esse cara nunca escreveu um texto importante sobre economia. Ele nunca gerenciou economia em lugar nenhum. Ele nunca foi um secretário de Estado. Ele nunca foi um ministro. Anteriormente, ele nunca teve competência alguma. Esse cara só é especializado em falcatrua. Ele é um banqueiro que encheu a tampa nos tempos da privataria para cá e teve processos e processos que foram inclusive arquivados porque esse pessoal, um protege o outro. Então é uma gangue. Você tem um cara, por exemplo, como é o secretário da Casa Civil da Presidência, Ciro Nogueira, que eu encontrei aqui um dia desse, uma edição do Jornal do Comércio aqui nos meus arquivos, e estava lá ruma de crimes e de acusações que o cara está envolvido, tudo de corrupção. Dinheiro, muito dinheiro. E são sempre milhões, né? Não tem negócio de dinheirinho, não. 50 mil, 30 mil, 60 mil. Por exemplo, uma pessoa que ganha salário mínimo hoje, ela ganha 12 mil reais por ano, praticamente, arredondado. 12 mil por ano. Esses caras só mexem com tacada de milhões e milhões. E o governo Bolsonaro, a essa altura do campeonato, está com dois graves problemas. O ministro incompetente, que gerou a maior inflação de tempos recentes, a gente está com inflação gigantesca, o dólar está inteiramente desgovernado, cada cara faz o preço que quer e ninguém fiscaliza ninguém, ninguém exige nada de ninguém, todo mundo está passando a mão no que pode, passando a mão na sonegação, passando a mão no preço alto. Então, Paulo Guedes é mal visto por esse aspecto. E talvez porque queiram colocar outra pessoa para fazer outra UE, dizer, não, agora o negócio vai, essa coisa toda. Mas é bom anotar que Pazuello não se aguentou no ministério. E depois que teve que dar explicações, ficou claro que ele tolerava ou aceitava ou ficava calado diante das falcatruas que estavam sendo feitas lá, inclusive por médicos, militares, funcionários públicos, advogados e empresários. E que a ligação das empresas com o governo era mais porca do que a sujeira que alguns indivíduos faziam pessoalmente. Alguns eram até uns picaretinhas de segunda linha. Mas o que eles estavam fazendo como gangue, como conjunto, repito, de advogados, empresários, militares, cientistas, políticos, o diabo quatro, que estava tudo num pacote só, essa gangue estava comendo a República, literalmente. E o Pazuello caiu. A mesma coisa aconteceu com o Salles lá do meio ambiente. Então vamos ver, pode ser que eles façam uma limpeza, pelo menos no Ministério da Economia, porque o Guedes está fazendo duas desgraças para Bolsonaro. Além de estar metido na corrupção, que é uma coisa da qual ele nunca saiu, ele também está destruindo, está destroçando a economia, que está ajudando a popularidade de Bolsonaro a ir para baixo. Então pode ser que eles aproveitem a chance para fazer duas coisas. Tentar fazer do limão a limonada, não é? Ele pegar agora, nesse pacote, tira o cara, diz que a política econômica vai mudar e que o governo está combatendo a corrupção. Pode ser que seja por aí o caminho da queda do Paulo Guedes. Tem o Paulo Roberto que diz, boa tarde, professor Rui, é engraçado como são as coisas. Um ministro com dinheiro no exterior, se fosse no tempo de Lula, era o maior ladrão. Exatamente. E quando você olha toda a investigação que foi feita contra Lula, eu digo contra, porque muita investigação não foi feita para apurar fatos. Está provado aí. Ora é o Ministério Público diz que os fatos não se sustentam, ora são juízes que não eram da Lava Jato, ora é o Supremo que diz que o juiz que condenou o presidente Lula e mandou prendê-lo era parcial. Era desonesto, estava a serviço dos Estados Unidos, quebrou empresas brasileiras e está lá agora comendo as custas dos americanos, porque é o pagamento por aquele que ele fez, que é o Sérgio Moro. Então, quando se coteja a vida de Lula, não se encontra um centavo no exterior. Não tem, esse cotejo não existe. Esse fato não tem registro. O pior inimigo de Lula no Brasil não pode dizer que ele tenha dinheiro em qualquer lugar, paraíso fiscal, coisa semelhante. Não tem nada a ver com nada.
E o patrimônio de Lula continua sendo praticamente o mesmo dos tempos que ele começou lá no ABC, em tempos recentes, digamos assim. Ou seja, não há nem enriquecimento patrimonial, como está se vendo dos filhos do presidente da República aí na cara do país, nem tampouco tem dinheiro no exterior. Então, uma coisa que a gente vê é que está muito complicada essa questão de fazer justiça no Brasil. Porque todo mundo abria a boca para dizer Lula é ladrão, e Lula está isento de 20 procedimentos judiciais. 20 processos, inclusive do sítio, o do triplex e tudo aquilo que passou pelo Supremo. Então Lula hoje é um cidadão tão apto quanto eu, quanto você, que está me ouvindo, eu espero. E a gente vê que não tem nada realmente consistente que possa denunciar. Agora, se você fala em Zé Serra, em Aloysio Nunes, em Aécio Neves, em Temer, em qualquer um desse pessoal aí, está lá. E agora o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central. E deve ter mais gente, vai aparecer mais gente. Porque nós não estamos falando dos empresários brasileiros que estão também nesse pacote. Gente que também pegou dinheiro sujo e jogou no paraíso fiscal. Aqui, deixa eu ver. Viviane está dizendo, adoro escutar seus comentários, Rui. Uma verdadeira aula de política. O Gerson Batista Cabral, Rui, totalmente imparcial. Totalmente imparcial. Porque, veja, imparcialidade não é você não ter uma preferência ou você não ter uma pessoa. Imparcialidade é você não distorcer fato. Então, já disse aqui mais de uma vez, e fica em aberto o nosso microfone com toda gentileza, com toda consideração e com todo respeito, que, por favor, o nosso ouvinte, quando achar que deve, quando achar que vale a pena, conteste algum argumento que a gente levantou aqui. Por exemplo, eu estou dizendo que até hoje não se encontrou um centavo de Lula ou sua família ou seus partidários mais imediatos com dinheiro do exterior. É fácil de contestar isso. É só o ouvinte fazer uma pesquisa na internet, colocar dinheiro de Lula no exterior, dólares de Lula no exterior, que aí vai aparecer alguma coisa. Se o ouvinte aparecer com fato e trouxer, aí eu vou... Professor Rui Lira? Aqui tem o Paulo Sérgio Silva dizendo, parabéns, professor, realmente esses paraísos fiscais são recheados de dinheiro de corrupção. Sim. Voltou. Opa. Aí eu dizia, não é, o André Santiago e também a Elaine, o ouvinte é só ele mandar o argumento dele. E aí nós vamos agir como a cultura sempre age. A gente vai discutir o argumento do ouvinte, se houver condições de discutir na hora. Se não houver, a gente vai estudar o argumento e trazer depois a discussão novamente. E isso é o que se chama imparcialidade. Não é eu votar em Bolsonaro ou votar em Lula, tanto faz. Na Rádio Cultura deve ter gente que vota em Lula, deve ter gente que vota em Bolsonaro. Mas não tem nenhum que vai mentir para o ouvinte de Caruaru quando se trata de alguém que morreu lá no Cedro, quando se trata de alguém que foi atropelado no centro da cidade, como se trata de um plano de saúde que está atendendo mal, ou quando se trata de um vazamento da Compesa ou de uma falta de luz por irresponsabilidade da CELP. Sempre que vier o fato, a Rádio Cultura vai colocar o fato. E isso é o que se chama imparcialidade. Agora, parcialidade é você mentir, é você distorcer o fato, dizer uma coisa sem dizer a outra, que está pegada no mesmo fato, que está ligada, tentar distorcer os números, tentar esconder a verdade. Isso sim, tem um nome feio, me permitam usar, eu não gosto de usar, mas é a palavra safadeza isso. Sujeira, desonestidade é isso. Agora, o que a gente está tentando praticar na Rádio Cultura é a imparcialidade jornalística quanto ao fato, quanto ao respeito ao fato. A interpretação, a gente pode ter até uma interpretação para aqui ou para lá. Interpretação é opinião, e a opinião todo mundo tem direito. Vejam que quando o ouvinte aqui fala contra Bolsonaro, eu digo, é a opinião do ouvinte. Quando o ouvinte fala a favor de Bolsonaro, eu digo, é a opinião do ouvinte. Agora, fato não, fato é fato. E o fato é que, no momento, a suspeita de ser ladrão está sobre o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, e sobre o presidente do Banco Central. Ita diz assim, Lula não foi inocentado, apenas os ministros abafaram o caso. Ministros esses, que sua grande maioria foram colocados pelo PT. Não é verdade. Não é verdade. Quando Lula foi preso,
quando Lula foi preso, foram ministros que Lula colocou que o colocaram na cadeia. Quer um exemplo? Carmen Lúcia, Rosa Weber. Nos processos contra Lula, elas votaram o tempo todo contra ele. Até Gilmar Mendes, que foi aquele, se lembra lá atrás, que isentou, que impediu a presidenta Dilma de nomear Lula para a Casa Civil da Presidência da República, foi Gilmar Mendes. Então esses ministros já tomaram posições contra e posições a favor. Você veja, olha, no momento a rachadinha, essa rachadinha suja, que tudo indica que é um crime, é um peculato, é uma bandidagem do Flávio Bolsonaro, que é senador da República hoje, ela está dependendo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo disser que ele tem que ser investigado lá no Rio, onde ele era deputado, e não em outro foro, o processo anda e ele vai ser indiciado, vai ter que falar e vai ter que provar o dinheiro, e Queiroz vai ser ouvido novamente e pode ir até para a cadeia novamente. Quem segurou isso? O Supremo segurou recentemente. Quem foi que soltou Oswaldo Eustáquio recentemente, que é um bolsonarista desbragado, assim, louco, é um blogueiro que defende Bolsonaro com unhas e dentes? Foi o Supremo que soltou recentemente. Então esse Supremo tem tomado decisões contra e a favor. Agora, o grosso das decisões que isentaram Lula, todas elas, umas foram do Supremo. E em bloco. Uma delas com o voto de Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, lá na segunda turma, lembre bem. O caso do sítio e, por tabela, o caso também do triplex e da parcialidade de Moro. Então, essas coisas rolaram aí no Supremo. Mas o resto das decisões, fora essas duas, outras 15, 17 ou 18, que eu não tenho memória para todos os dados agora no momento, foram todas de outros juízes. Juiz de São Paulo, juiz de Brasília, juiz do Rio de Janeiro e por aí vai. Foram outros juízes, não foi o Supremo Tribunal Federal. Então é inteiramente errôneo, do ponto de vista da afirmação factual, dizer que Lula foi isentado pelo Supremo, que foram os ministros que ele tem na sua cota, o que ele nomeou. Pelo contrário, os que ele nomeou foram os primeiros a botá-lo na cadeia lá atrás, quando a maré era outra. Depois eles mudaram de opinião e reconheceram a inocência de Lula e reconheceram a bandidagem que foi feita contra ele, a partir da Lava Jato, por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol. Esses é que são os fatos. E não há condição do ouvinte provar esse fato que ele está levantando. Ele pode tentar, mas eu acho que não vai provar. É só ver quais são as decisões de Lula e onde é que elas foram colocadas. Então, a maioria delas foi Brasília e São Paulo, me parece, e não Curitiba, e não 13ª Vara, onde estava Sérgio Moro. Onde Sérgio Moro estava, Lula foi condenado, com fatos absolutamente falsos, como foi reconhecido por todo o pessoal que mexe com direito e pela sociedade brasileira como tal. Professor Rui, a gente agradece a sua participação nessa quinta-feira, deseja boa tarde e até segunda, né, Rui? Eu já estava com medo aqui, porque passou das 2, eu digo, oi, se esse negócio vai andando, daqui a pouco eu não tenho o que falar. Eu danou-se, não é? Essa é a hora já de ir lá, eu digo, do jeito que está indo aí, daí a pouco mas vai me faltar verbo, né? E hoje a gente vai ser um programa bem especial, viu, professor Rui? Porque hoje é o dia do compositor brasileiro e a gente trouxe 2 compositores aqui da nossa cidade. E cantores também, intérpretes, né? Então nós temos 2 áreas totalmente assim, quer dizer, são parecidas porque fazem música brasileira, né? Fazem música boa também, inclusive, mas é um do gênero forró, o outro mais para a parte da música popular brasileira, a Isabela Moraes e Humberto Boni. São 2 compositores e cantores caruaruenses que estão aqui conosco para conversar sobre composições. Olha que maravilha. Aqui para nós é muito melhor pro coração. Do que tá falando só de política, né? Isso, do que tá falando desse bando de ladrão. E que não deixam de falar de política também, né? Porque eu acho que as composições têm muita política dentro também, né? Com certeza, tem muito protesto, tem muita crítica. Mas também tem alegria, tem amor, tem afeto, não é? Tem coração, tem sofrimento, porque esse pessoal dá um duro danado. Eu sei das lutas de Isabela através de amigos comuns, eu sei como essa turma rala, como esse pessoal sofre, como esse pessoal muitas vezes é discriminado, mas são eles que são a nossa alma. Então quem faz música brasileira e faz forró, ele está fazendo
vida bonita, vida de alegria, vida de poesia, vida de afeto, de sentimento, de tudo que é bom. Vamos deixar a política para lá por enquanto e vamos curtir Elaine e o pessoal aí da música popular brasileira e do forró. Boa tarde para André Santiago. Boa tarde para Elaine Dias, dessa vez fora da ordem. Boa tarde para Sandro Rodrigues. E mais ainda um abraço carinhoso, afetivo e de alegria de Rui Lira para a grande audiência da Cultura em Forma. Obrigado.